Boa tarde, gente. E aí, vamos lá? Mais um quadro do Desvendando Mistérios, né? Sempre tem algo, né, para ser desvendado, para a gente aprender. A vida é uma eterna aprendizagem, né? Por isso que eu nunca posso bater no peito e dizer eu sei tudo, não é verdade. Então nós vamos ao livro, certo? Tem os livros didáticos aqui, né, que eu trabalhava na escola, livro, não sei se vocês têm esse livro. Esse livro aqui, ó. Português, contexto, interlocução e sentido. Autores, vou pegar aqui dentro. Autores: Maria Luísa M. Abalri. Tive o prazer de conhecer essa autora, gente, lá na Unicamp, professora, grande professora. Maria Bernadette M. Abalri, as duas são irmãs. A Luísa, nossa, são completamente diferentes. A Luísa é bem clara, olhos claros, alta, e a Bernadette é morena, mais baixa. São totalmente diferentes mesmo. E Marcela Pontara, três maravilhosas. Esse livro é muito bom, inclusive ele tem assim uma certa complexidade, mas é bem didático, é bem explicado, bastante conteúdo relevante. Começar com uma reflexão do Platão, né, filósofo antigo, muito estudado até hoje, é referência. Platão, Sócrates, né, e tantos outros aí. O Platão, ele diz assim: o livro é um mestre que fala, mas não responde. É bem isso, né, se formos refletir. Bom, a última aula foi a trilogia, Quinhentismo, Barroco e Arcadismo, lembra? Então, dando uma pincelada, ela ainda fala um pouco do Barroco. Barroco, os autores que se destacaram lá. Um deles, Gregório de Matos, que eu disse, né, que ele é conhecido como Boca do Inferno. Então, por quê? Vamos ver um pouco disso, que ele é bastante importante, bastante representativo aí no Barroco. O Gregório, ele teve sólida formação cultural, gente. Ele é estudante de Direito em Coimbra. Lembram-se que eu falei, quem tinha dinheiro aqui, os fazendeiros, enviavam seus filhos lá para a Europa para estudarem, né? E depois eles voltavam com as ideologias de lá, com as filosofias, as tendências, né? E aconteceu bem isso com também, né, o Gregório de Matos, tá? Então ele foi lá em Coimbra, né? Formou-se em Direito. Ele lá e teve contato com as perspectivas humanistas, né, que saiu da Idade Média, o humanismo, o Renascimento, lembra? Era o Theo, Deus no centro, agora é o homem, né? Começa a ser valorizado aí as artes, o pensamento, enfim. Então ele leu os autores clássicos, ele seguiu os ensinamentos aprendidos com esses mestres literários nas suas obras. Então ele tornou-se conhecido por quê? Pelas poesias que ele fez, pelo trabalho que ele fez. Poesia lírica, sacra e satírica. Lembre-se o que é o eu lírico. O que é o eu lírico? É quando eu falo de mim, eu falo do meu sentimento. Tudo é voltado para o meu intrínseco, o meu mundo interior, os meus sentimentos. Lírico vem do instrumento antigo da Grécia Antiga chamado lira. E disse que dele emanava um som, ecoava um som suave, mas profundo. Então, aí representa o eu lírico, tá? Guarda esse nome, essa palavra, gente, persegue aí a literatura, a língua portuguesa. Volta e meia uma questão de vestibular do Enem, vai estar tratando disso. O que representa o eu lírico nesse poema? Aí agora, o que é eu lírico, né? Desculpem. Então vamos lá para a poesia lírica. Ele escreveu os três, né? Vamos para o primeiro, lírica. A lírica, gente, amorosa, né? Que ele fala do sentimento dele e tal. Ele retoma os termos clássicos, claro, né, gente? A formação dele. Qual os termos clássicos? A oposição entre o espírito e a matéria, que era o Theo, agora é o humanismo, o antropo, o homem, né? Então assim ele vai desenvolvendo a sua poesia. Ele tem um cuidado na construção das metáforas, a estruturação do poema que ele escreve. Só que o Gregório jamais vai transformar a poesia dele naquele exercício exagerado, rebuscado, que era o tema do Barroco.
Nada de artificialismo, da linguagem cultista, porque tinham dois conceitos, o conceptismo e o cultismo. O cultismo, gente, além de culto, palavras muito extravagantes, muito rebuscamento, só os literários, as pessoas muito cultas que tinham entendimento. E os demais? Não tinham compreensão. Não adianta falar, ler, escrever algo que não haja compreensão, né? Então ele nada de exagero e nada do uso do cultismo. Por trás de suas imagens sempre é possível identificar um desenvolvimento de um raciocínio exemplar. Então vamos lá, gente, a poesia dele, que bonitinha, vocês vão gostar. Olha o nome: Pintura Admirável de uma Beleza. Oh, vocês vão ver por que esse título. Vês esse sol de luzes coroado? Em pérolas a aurora convertida? Vês a lua de estrelas guarnecida? Vês o céu de planetas adorado? O céu deixemos. Vês aquele prado, a rosa com razão desvanecida, a açucena por alva presumida, o cravo por galã lisonjeado? Deixa o prado agora. Vem cá, minha adorada, vês esse mar, a esfera cristalina, em sucessivo aljôfar desatada. Parece aos olhos ser de prata fina? Vês tudo isto bem, lá o céu, o prado, a campina, o mar. Pois tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Gente, olha que declaração de amor, meu Deus. Bom, então vamos agora para a interpretação. Ai, se vocês pudessem visualizar, gente, é um belíssimo de um soneto. O que é soneto? Vem do latim e significa pequeno som. É um poemeto, um poema de 4 estrofes. A primeira e a segunda estrofe são 4 versos, ou seja, 4 linhas. Cada verso é uma linha, ok? E então 2 estrofes de 4 e 2 de 3. Então, somando, quantos versos dão? Quantas linhas? Então, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 linhas, 14 versos. E o último verso aqui geralmente fala que é fechado com chave de ouro, é a síntese de todo o poemeto, tá? Então, veja, 2 de 4 e 2 de 3. O nome desse tipo de composição poética é soneto. Guardem isso, gente. É muito importante. Vocês vão ver ao longo aí das questões, das provas, dos testes. Então, é isso. A primeira estrofe, ele tá falando com alguém. Ó, vê esse sol. Ó, vem cá, vê, você tá vendo aquilo, tá enxergando? Vê. Por isso que ele usa o verbo aqui no modo imperativo, dando ordem, veja aquilo. Vês, então ele fala, vês esse sol de luz escurada? Então ele tá na esfera lá de cima, do alto, do céu, tá? Porque ele chama, ele fala, ó, você tá vendo aquele sol lá de luzes, né, tudo coroado, em pérolas, a aurora convertida? Você tá vendo a lua? Aí parece do dia, já foi pra noite, né? Você tá vendo a lua de estrelas, guarnecida de estrelas, acompanhada. A lua está acompanhada de estrelas. Vês o céu de planetas adorado. Então ele está nesse parâmetro, né? Nessa esfera do alto. Aí ele fala assim, ó, o céu deixemos o céu para lá. Vem aqui agora, vem aquele prado. Vamos para as campinas agora, para o verde. Olha o prado, a rosa com razão desvanecida, a rosa desfeita, porque ela é tão linda, ela é tão perfeita, né? Aquela textura de suas folhas, depende da qual cor seja, independente de qual cor que ela tenha, né? A vermelha, amarela, branca, rosa, elas são lindas. Desfeita, ela está se desfazendo, que é normal, né? Ela se desfazer. A açucena por alva presumida, a açucena, gente, tá aqui, é uma planta procedente da Ásia, muito conhecida, de flores alvas, flores branquinhas e perfumadas. Então ele tá falando do campo agora, na terra. Saiu da esfera de lá, tá aqui na terra. Então ele fala
da rosa, que vai se desmanchar, essa flor branca em açucena cheirosa, né? O cravo, por galã lisonjeado, o cravo é sempre elogiado. Lisonjear é elogiar, galantear, falar bem, tá? Então ele tá falando isso, né? Ele tá falando isso aí, então está no prado, na campina. Aí ele fala assim, agora deixa o prado pra lá, deixa a campina pra lá, vamos pro... Vem cá, minha dourada, vem aqui. Olha ali agora, vê esse mar. A esfera cristalina, em sucessivo aljôfar desatada. A aljôfar é uma pérola muito miúda, em sentido figurado, que significa gotas de água, orvalho da manhã. Então ele está se referindo a um mar, né? Sucessivas gotas de água, né? Com orvalho, não é isso? Você olha como você olha de longe, assim, aquela linha tênue do mar, né? Assim, que separa o mar, você vê as montanhas, o céu. É isso que ele está contemplando. Aí ele fala assim para ela, parece aos olhos ser de prata fina. Você olha aquela água cristalina, transparente, coisa linda, né? Aí ele olha bem, agora ele chega do céu à esfera do alto, chega do prado do campo, chega do mar, agora ele vem objetivo e direto ao ponto. Ele chega e fala, vês tudo isto bem? Você enxergou tudo? Viu tudo direitinho? Pois tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Aí ele fecha aqui, né, gente, com chave de ouro, uma belíssima declaração aí, né? Então, seguindo a tradição inaugurada, essa tradição inaugurada por Shakespeare, saindo do Renascimento ali, né? Shakespeare e Camões, eles usavam essa estratégia aí, comparar a beleza feminina às maravilhas da natureza. Não é lindo isso, gente? Então, o Gregório, ele retoma essa temática aí para desenvolver, esse poema dele, só que usando, né, os princípios da composição barroca. Então, ele usa essas metáforas e tal, mas não, né, rebuscado. Então, a beleza de Catarina é afirmada por meio dessa estrutura bastante irregular, né, gente? Aspectos louváveis, olha, o sol, a lua, as flores, né? Muito, muito lindo. Aí ele fala das flores mais bonitas que tem, né? E imagine se ele fala de todas essas belezas e ao dizer que Catarina tudo isso supera, então olha como ele expressa, gente. E o paradoxo final, tudo é nada à vista do teu rosto. Tudo isso não é nada à vista do seu rosto. Então, o que é o paradoxo? É um pensamento que contraria princípios básicos. Então ele para aí com esse paradoxo. Então deu para entender a poesia lírica, né, que fala do lírica é o lirismo, o sentimento dele. Aí, gente, agora nós vamos para 2, a sacra. Falou de sacra, lembra de religiosa. O que sobressai na poesia sacra do Gregório? O senso do pecado, a constatação da fragilidade humana, o medo da morte, da vida eterna, né? Que sempre foi assim, né, gente? Todos nós, né, refletimos sobre isso, certo? Essa faceta do pecador arrependido parece nos poemas compostos na fase final da vida dele. Quando ele era mais jovem, ele abusou um pouco, digamos assim, né? Na juventude, tá falando aqui, ó, o poeta fez várias composições que desafiavam o poder divino. Aí ele ficou mais velho, mais maduro, agora vem para o arrependimento, né? Para o ponderar, refletir mais. Então veja esse poema aqui da fase dele madura, sacro. Buscando a Cristo. Pelo título você já vê, né? Buscando a Cristo. E olha que interessante que ele começa, a primeira linha, acima do título tá uma linha de reticências. Quer dizer, reticências é reflexão, você pensa, né? Então o poema já foi sendo construído já sobre toda essa reflexão. Outro soneto, gente, 2 de 4 e 2 de 3, totalizando 14 versos poéticos. Outro soneto, então. A voz correndo voo, braços sagrados,
nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido para ungir-me, a vós, a cabeça baixa para chamar-me. A vós, lado patente, lado claro, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Aí ele termina. Então veja, bem interesseiro, né? Digamos assim, conveniente. Bem conveniente mesmo esse poema. Então ilustra, gente, uma característica típica do estilo barroco, porque trata-se da religiosidade, né, que houve a contra-reforma do padre Martinho Lutero, e a Igreja Católica está fazendo de tudo agora para reconquistar os cristãos, porque com a contra-reforma perdeu-se muito cristãos. Então o barroco é um movimento que vai contra tudo que o Renascimento produziu, tá? Então, assim, os braços de Cristo são apresentados como aberto, cravado, preso. Seus olhos estão despertos e fechados. Cada um desses estados permite ao poeta fazer uma interpretação, né, um entendimento sempre positiva do gesto divino. Se os olhos do Cristo estavam daquele jeito ali, era ele fala, né, os braços abertos era para acolher, o fiel que se dirige a Deus, não somente ele, todo aquele que é fiel se dirige a Deus. Cravado estava ali não para castigar pelos pecados que cometeu. O soneto desenvolve uma argumentação que busca convencer o leitor de uma verdade religiosa. O perdão de Deus é absoluto, né? A imagem de Jesus crucificado dá origem às metonímias. O que é metonímia? Parte de um todo, né? Usa parte para referir-se ao todo. Olha a cruz de Cristo. Só tá falando da cruz, o objeto ali, a madeira. Mas todo o corpo de Cristo está cravado ali, né, gente? Né? Os dois pulsos, os dois pés, ou seja, todo ele está ali. Então a metonímia fala bem isso, tá? Olha a asa daquele avião. Não é só asa, é todo o avião, tá? Outro recurso estilístico, figura de linguagem. Aí vale, né? Cada uma das partes do corpo de Cristo representa uma atitude acolhedora. Por isso que ele fala do olhar, né, das mãos, dos pés. Então, uma manifestação da bondade e comiseração de Cristo. Comiseração é piedade, compaixão. Então, aí, tá, gente? Aí na última estrofe, aí identificamos o tema, né, do fusionismo. O fiel, reconhecendo os sinais de que será acolhido por Deus, manifesta o seu desejo de ficar unido. Ele percebe, então, que ele vai ser acolhido por Deus, ele recebeu o perdão de Deus, então ele quer ficar unido, quer ficar atado ali, quer ficar juntinho, firme ao Cristo crucificado. Então, deu para ter uma noção. Daqui foi a lírica do amor, agora a sacra, a religiosa. Agora, gente, ele é conhecido como Boca do Inferno, como já falei para vocês, né? Gregório de Matos queria, como poeta espanhol, escrever coisas que não fossem vulgares, certo? Gregório estava ali do lado escuro do mundo, comendo a parte podre do banquete. Sobre o que ele poderia falar? Por isso que é tido como Boca do Inferno, que ele era bem crítico mesmo, um crítico contundente. Contusão, quando alguém cai e se machuca, rala, né, tal, alguma parte do corpo. Olha, aquele jogador foi contundido, aquele atleta foi contundido. E também contusão nas palavras, quando eu agrido nas palavras, tá? Então, olha, palavras contundentes. Lembra da contusão, certo? Então, gente, Ana Miranda recria. Ana Miranda, ela é uma autora, tá? Uma autora. E ela faz um trabalho belíssimo sobre o Boca do Inferno. E ela fala aqui, ó, que no seu romance, a corrupta e violenta sociedade baiana do século XVII, que é do ano de 1601 a 1700, olha só, naquela época a Bahia já
tinha muita corrupção. Então, ele foi chamado de Boca do Inferno por causa disso. Ele criticava, denunciava, falava, e o padre Vieira também. Então, ela revela aqui o perfil da sociedade que negará, eles revelam, né? Ela também comenta, negará tanto um como o outro por suas críticas afiadas ao cenário político e social do período. Então, é bem isso mesmo, gente, que acontece. Então vamos ver a poesia satírica, de sarro, sarrista, de escarnecer, tá? Muitas vezes de forma pejorativa. Foram os poemas satíricos que deram fama ao poeta baiano, lembrando, né, Gregório da Bahia, chegando mesmo a causar o seu degredo para Angola. Olha, degredo, exílio, gente, foi expulso do Brasil, foi lá para a África, para Angola, em 1694. No poema a seguir, Gregório expõe de modo exemplar a prática da maledicência, as coisas más, as coisas ruins, negativas. Então, de novo, só que aqui não é um soneto, já é outra composição, mas ele começa com uma linha de reticências. Ó, uma linha de acima do título, reprovações. Olha só, o título, reprovações, reprovado, bem isso. Se sois homem valoroso, dizem que sois temerário. Se valente, espadachim, briguento com espada. E atrevido, se esforçado. Se resoluto, arrogante. Se pacífico, sois fraco. Se precatado, de prevenido, prevenção, é medroso. E se o não sois, é confiado. Também, gente, agora um parágrafo com reticências, quer dizer, muitas reflexões, ponderações, né? Agora a segunda parte. Se falais muito, é palreiro, ou seja, tagarela. Se falais pouco, sois tardo, parado, quietão. Se em pé, não tem desassento. Preguiçoso, se assentado. E assim não pode viver neste Brasil infestado. Segundo o que vos refiro, quem não seja reprovado. Vocês percebem, né, gente? Então, se tudo isso daqui, você não pode viver neste Brasil que já está infestado aqui. E é isso a que me refiro. Quem não seja reprovado. Eu quero pessoas, quero cidadão de bem, governando o meu país. Né? Chega de corrupção, chega de pessoas temerárias, que mais que ele fala? Arrogante, fraco, medroso, confiado, tagarela, tardo, preguiçoso, tudo isso. Ele está falando tudo isso. Esses são os vocábulos que ele se utiliza aqui. Então não foi à toa, né, gente, que ele recebeu esse apelido. Então percebam, o olhar crítico do Gregório revela aspectos negativos da vida na Bahia e em Pernambuco, em fins do século XVII. Ele denuncia com irreverência a corrupção econômica dos políticos e a corrupção moral dos padres e freiras. Como ele mesmo afirmou em um de seus textos: eu falo, seja o que for. Vamos ver, gente. Deixa eu só confirmar aqui os holandeses. Ah, tá. O 1601 a 1700, né? Bahia e Pernambuco, fins do século XVII aí. Esse período também, gente, a Holanda tinha invadido o Brasil. Sabiam disso, que a Holanda invadiu o Brasil? De 1630 a 1654. 24 anos os holandeses permaneceram no Brasil. Começou pela Salvador, Bahia, que era a capital do Brasil naquela época, tá? E foi administrado por um homem de confiança lá da Holanda, né? O tal de Maurício de Nassau. Ele era um militar alemão. Ele foi enviado para governar a colônia da Holanda, a colônia ali na Holanda. Só que houve uma insurreição, uma oposição forte, veemente, valente, de rebeldia por parte dos ricaços, dos fazendeiros da época de Pernambuco, e foram contra, né,
lutaram também para que eles saíssem. Mas o que fez com que eles saíssem mesmo, gente? Apenas 13 bilhões. A colônia portuguesa, Portugal pagou para eles para que eles se retirassem, saíssem do Brasil. E eles estavam dominando toda a parte açucareira, né? O açúcar dava muito dinheiro na época. O açúcar, gente, foi tido como o ouro branco, somente os ricos tinham acesso. Tanto que o açúcar vicia, viu? Dizem que tem uma pesquisa que o açúcar vicia igual tanto quanto droga, cocaína. Veja, fica sem açúcar para você ver, já não aguenta um café, um doce, alguma coisa. Então é bem isso, tá, gente? Então ele tá falando aqui, ó, corrupção, Bahia e Pernambuco. Então, e tinha, né, esse pessoal de fora aqui, tá, gente? Conquistaram Olinda, Recife, houve combates, né? Mas eles tomaram toda conta daquele litoral, porque era mais fácil, beirando o mar, já desciam nos portos ali com seus navios, né? Foi mais fácil de dominar aquele pedaço ali. Então, receberam somente 3 bilhões, tá? Atualizado nos dias de hoje, valores atuais, para devolver o Nordeste ao controle lusitano no século XVII. Holanda dominou todas as etapas de produção de açúcar, plantio, refino e distribuição. Também controlou o mercado fornecedor de escravos. Ok, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E vamos que vamos! Desejo as mais ricas bênçãos dos céus para vocês. Beijo!